Bom, e a reação do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, a um grito de "Fora Xandão", repercutiu nas redes sociais. O episódio ocorreu na 4ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Simonetti respondeu, entre aspas, "Nós vamos chegar lá", ao grito contra Alexandre de Moraes. Que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Simonetti depois tentou justificar a fala, abro aspas aí para o presidente da OAB. "Eu entendi, no meio daquela gritaria, que ele tivesse falado fala do Xandão. E de fato eu respondi, chegaremos lá, me referindo à evolução do discurso, pois eu estava exatamente me insurgindo contra a posição do Supremo de negar o direito de sustentação oral à advocacia", fecha aspas. Adalberto Piotto, quero ouvir aí se essa justificativa de Beto Simonetti colou. Afinal de contas, nós acompanhamos ontem aqui, o presidente da OAB subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, né, pedindo aí o direito à sustentação oral, à defesa presencial nos recursos do STF. Existe uma disputa aí entre o que diz o Estatuto da OAB e também o regimento interno. E aí ficou esse trecho aí, digamos que no limbo. Eles publicaram, a OAB publicou uma nota, inclusive, em que diz exatamente isso, resumindo que ele não entendeu isso como um fora Xandão. Xandão, para quem não sabe, é a alcunha do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive os partidários do governo fizeram a alto e bom som todo mundo entender naquele evento em que o ministro Alexandre de Moraes recebeu um falabrô ali da Janja, né? Que é uma cena assim, dantesca, se me permite. A gente já reproduziu aqui essa cena. Agora, a OAB tem negado a liberdade aos brasileiros, não por decisão executiva dela, por omissão na defesa dos brasileiros há muito tempo. O doutor Beto Simonetti primeiro precisa começar a responder pelas omissões da OAB em relação à história da própria OAB. Eu não vou mudar a história, eu não tenho essa pretensão e sou contra quem pretende mudar, reescrever a história, que é uma bobagem. Você tem um futuro inteiro para escrever, quer reescrever a história. Vai, vamos lá, mas vamos lá. A OAB tem sido omissa desde o começo. Cadê a manifestação dura da OAB, no estilo OAB de verdade, a que conhecemos na luta contra a ditadura, lá atrás, no impeachment de Fernando Collor e tudo mais, para, por exemplo, dizer que essas pessoas todas, as quais o Augusto se referiu há pouco, que estão sendo julgadas lá, as do dia 8, dentro do Supremo Tribunal Federal, sem devido processo legal, sem individualização de conduta. Eu não vou ensinar isso ao doutor Beto Simonetti, ele sabe disso muito melhor. Ele é advogado, aliás, ele é presidente da principal organização que representa os advogados no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa manifestação, eu tendo a acreditar que essa manifestação, digamos, solitária, a desse manifestante, que pelo que sei foi lá falar depois com o presidente da OAB, o Beto Simonetti, é talvez um desejo de muito mais gente falar. E por quê? Porque tem algum problema pessoal com o ministro? Não, tem um problema de que você vê a Constituição sendo rasgada, sendo afrontada, os direitos das pessoas, primeiramente, não sendo respeitados segundo o que diz a Constituição, e, por conseguinte, também dos advogados que não conseguem defender os seus clientes. Um direito, inequívoco, inalienável da advocacia. Agora vem essa nota da OAB, mas confesso que eu não estou nem muito preocupado com a nota da OAB ou de uma mudança de discurso do presidente Beto Simonetti. Eu quero saber o que ele tem a dizer sobre tudo o que já aconteceu. Exatamente qual é a manifestação dele, porque é inequívoco que pessoas sem foro estão sendo julgadas no Supremo, que as liberdades estão sendo tolhidas dos brasileiros, que a Constituição não está sendo seguida, e também os advogados não estão tendo acesso aos autos, como denunciou aqui mais uma vez o doutor Sebastião Coelho. Tudo isso, mas tudo isso não é assunto, é só a questão do advogado. Não, tudo tem uma série de coisas que precede essa cena que vimos ontem. E aí, Augusto, segundo a nota que foi enviada pela OAB, aí Beto Simonetti teria confundido fala Xandão com fora Xandão. Primeiro, o Xandão não estava lá para falar, estava.
Ele pediu para falar do Xandão, Fala, né? fala do Xandão. Fala do Xandão, pois bem. Eu ouvi perfeitamente esse grito, né? Foi num momento de silêncio. Dá para ouvir. Agora, essa nota me faz repetir uma frase que eu acho muito verdadeira, sobretudo no Brasil. Certas demonstrações de covardia exigem mais coragem que atos de bravura em combate daqueles que têm condecoração na Casa Branca. Se tu volta para recolher o amigo ferido, porque é preciso ser covarde, né? Ele poderia responder a uma pergunta que jornalistas não fazem fora daqui. Quem você acha que tem razão? O Musk ou o Alexandre de Moraes? Só isso. Essa é a pergunta do momento. Você é a favor da censura, admite a censura ou não? E a gente vai se informando, né? A empresa em que já trabalhamos assumiu a responsabilidade por demitir profissionais que teriam contrariado regras da empresa. Foi o Supremo que mandou a Jovem Pan dizer isso. Agora está claro, como fez com o X. As empresas que agiram assim atenderam à determinação do ditador do Brasil. Está claro. Ana, quero te ouvir também. Ontem nós comentamos esse assunto, o trecho do discurso do Beto Simonetti, presidente da OAB, bastante inflamado, aí subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes e disse que vai propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para assegurar aí o direito das sustentações orais, né, da defesa presencial, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Paula, bom, primeiro, doutor Beto Simonetti, bem-vindo, muito bem-vindo, mas como dizem os americanos, too little, too late. O Piotr já fez um comentário absolutamente completo e irretocável em relação a esse sono, né, que a OAB permaneceu durante muito tempo, um sono proposital, né? Um sono proposital. E agora, essa coisa que nós temos visto, esse comportamento de você sentir que o vento está virando, que a ditadura foi exposta agora globalmente, mas você ainda precisa pisar em ovos, você ainda precisa ser morno. Não, eu não entendi se foi fora Xandão, fala Xandão. Ora, pelo amor de Deus, né, Paula? A covardia dessa gente assume exatamente com princípios, que é o que anda faltando em vários homens no Brasil, principalmente no Congresso e na OAB também. Assume que nós estamos diante de um estado de exceção e diga o que tem que ser dito. Em 1987, Paula, naquele famoso discurso do Ronald Reagan ali no portão de Brandemburgo, né? Mr. Gorbachev, tear down this wall, derrube esse muro. Aquele discurso, hoje essa frase é a frase daquele discurso. E na época, nos 2, 3 meses que antecederam esse discurso, enquanto dos seus assessores desenhava ali o rascunho do discurso, vários outros assessores pediram para ele tirar essa frase do discurso, porque talvez Mr. President vai causar algum embate aqui diplomático, algum incidente diplomático. E no avião, a caminho da Alemanha, os assessores tentaram, de uma maneira bem firme, que Ronald Reagan tirasse essa frase desse discurso. E ele disse: eu não vou tirar. Algumas coisas precisam ser ditas, mesmo que elas sejam arriscadas, elas precisam ser ditas. Eu não vou me ajoelhar aos soviéticos. E o que nós vemos é isso no Brasil. Eu vou aqui ficar inflamado em alguma parte que eu possa ficar inflamado, mas aqui eu vou subir em cima do muro porque eu não quero irritar ali
hoje os editores do Brasil e o ditador do Brasil, né? Eu vi essa semana passada um brilhante cientista político, claro que eu não vou citar o nome, ganhou, foi homenageado num prêmio, num Fórum da Liberdade no Sul e tal. O Michael Schellenberger até estava lá, e ele escreve textos brilhantes. E ele escreveu um texto e fez um discurso depois sobre o estado de exceção que estamos sendo submetidos diariamente, um texto muito correto, expondo também, né, pela premissa de um cientista político, mas sem citar os nomes de Daniel Silveira, de Alan dos Santos. Ah, mas certos deputados, mas certos jornalistas. Qual medo? Qual medo de citar Felipe Martins, preso político, Daniel Silveira, preso político, preso inconstitucionalmente, Alan dos Santos, exilado político aqui nos Estados Unidos? Por que essa coisa morna de não, eu vou defender, mas eu não quero colocar ali nenhuma palavrinha que possam me confundir com o bolsonarismo ou com o Bolsonaro? Daniel Silveira, Felipe Martins, nenhum deles tem a ver com bolsonarismo. Tem a ver com liberdade, com Constituição, com leis, com devido processo legal, com o Estado de Direito. É isso que o brasileiro não aguenta mais, Paula. Essa coisa morna em cima do muro, seja ela na boca do presidente da OAB, de um jornalista conceituado, um cientista político conceituado e, principalmente, dos parlamentares que estão em Brasília.